Há silêncios que gritam, gritam tão alto que chegam a doer por dentro, mesmo que por fora ninguém perceba. Talvez hoje você tenha despertado assim, em silêncio, mas um silêncio carregado, de pensamentos que não cessam, de uma angústia que te acompanha antes mesmo de o sol nascer. Um silêncio que vem depois de noites mal dormidas, olhos que só conseguem orar com lágrimas e um peito que parece sempre apertado, sempre cansado. E é nesse lugar, nesse canto da alma onde só você e Deus sabem o que se passa, que esta oração começa. Não onde tudo está bem, mas exatamente onde tudo ainda dói. E talvez seja importante dizer, você não precisa de palavras bonitas agora. Nem precisa fingir força. Aqui, neste momento sagrado de oração, não existe exigência de aparência espiritual, nem exigência de ânimo. Aqui, só há espaço para a verdade do que você está sentindo e para o toque suave de um Deus que não exige máscaras, apenas entrega. Respire. Deixe o corpo perceber que esta manhã pode ser diferente. Talvez o mundo lá fora continue o mesmo, mas dentro de você, algo pode começar a mudar. Porque há um Deus que ouve, sim, até mesmo os clamores que não saem da boca. Um Deus que lê pensamentos pesados como se fossem cartas abertas e que interpreta o choro como um idioma compreendido pelo céu. Você não está esquecida, nem invisível. E mesmo que seu coração esteja cansado de esperar, saiba que cada oração feita em silêncio, cada lágrima que ninguém viu, cada pensamento sussurrado na madrugada, nada disso se perdeu. Está tudo diante dele. E agora, enquanto você me ouve, eu te convido. Entregue-se, não ao cansaço, não à desesperança, mas à possibilidade. A possibilidade de ser tocada por Deus, exatamente como você está. Não como você gostaria de estar, nem como esperam que você esteja, mas como você realmente está agora, nesse instante, com tudo o que sente, com as dores que carrega, com os medos que esconde, com as perguntas sem resposta. Ele te encontra aí. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. Assim começa o Salmo. E assim começa esta oração. Um clamor que não vem da força, mas da vulnerabilidade. Um clamor que diz, Senhor, me escuta, porque hoje, mais uma vez, eu estou aqui e preciso de ti. Esta oração é para você que acordou em silêncio, mas cuja alma está implorando por descanso. É para você que sente que já não tem mais forças para tentar entender tudo, mas ainda tem uma chama, pequena que seja, que insiste em esperar algo de Deus. Então, não fuja de si mesma agora. Não se apresse. Fique. Permita que o Espírito Santo te encontre no silêncio, porque ele vai. E quando ele toca, não é barulhento, é leve, é profundo, é transformador. Existem dias que já começam pesando. Antes mesmo do café, antes mesmo de vestir a roupa, já há uma inquietação no peito. Uma sensação de que algo vai ser difícil, uma antecipação de tudo o que pode dar errado. Talvez você conheça bem isso. Acordar com medo do que o dia pode trazer. Uma consulta que te preocupa, um encontro que pode abrir feridas, um silêncio no celular que te lembra de uma ausência, ou até mesmo nada de específico, mas um vazio, uma falta de sentido, uma exaustão invisível. É sobre esse tipo de dia que vamos orar agora, porque há um lugar dentro da oração onde até o tempo pode ser entregue. Cada hora, cada momento, cada encontro ou desencontro que virá. Há um Deus que não está apenas no domingo, nem só nas grandes decisões. Ele está também no agora, no pequeno, no detalhe, no que ninguém vê, mas você sente. Então hoje, com o coração ainda frágil, com a mente talvez confusa e o corpo ainda tentando despertar, nós oramos assim. Senhor, recebe cada hora desse dia. Recebe inclusive as horas que eu não sei como vou enfrentar. Recebe os compromissos que me cansam só de pensar.
Recebe o trânsito, as filas, os olhares, os silêncios. Recebe minha casa, meu trabalho, meu caminhar, até mesmo os pensamentos que eu ainda nem terei. Pode parecer pouco, mas essa entrega é profunda, porque ela não é feita da boca para fora. Ela vem do lugar onde o medo se instala, do lugar onde as dúvidas crescem e do lugar onde você sabe, mesmo que não sinta, que precisa de algo maior do que você para continuar. Sim, esse dia pode assustar, mas há alguém que caminha com você e ele não se assusta com o que te assusta. A promessa não é que tudo vai sair como você espera. A promessa é que ele estará com você em tudo, e isso muda tudo, porque o medo perde força quando a presença dele se torna real, porque o fardo se torna mais leve quando você sabe que não está carregando sozinha. Porque até a dúvida se acalma quando você lembra que o controle não está em suas mãos. E isso é graça, não castigo. Então diga a ele, mesmo em pensamento: Senhor, esse dia é teu, os minutos são teus, eu sou tua. Não quero mais caminhar na força dos meus próprios braços. Não quero mais tentar controlar o que nunca consegui segurar. Me ensina a descansar em ti, a confiar em ti, mesmo quando tudo ainda parecer incerto. E se alguma parte do seu coração ainda resistir, se ainda houver medo, culpa, vergonha ou até descrença, tudo bem. Entregue isso também. Deus não rejeita o que é sincero. Ele acolhe, ele transforma, ele segura a sua mão com firmeza e mansidão, porque ele sabe o quanto você precisa dele hoje. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. É mais do que um versículo bonito, é uma promessa viva. E hoje, ela também é para você. Existem dias em que o coração está tão confuso que até o mais simples gesto parece incerto. A mente gira em círculos, repassando possibilidades, tentando prever o que é imprevisível. E tudo o que você sente é: estou andando no escuro. Não porque você não queira acertar, mas porque há momentos em que, mesmo com toda boa vontade, você simplesmente não sabe o que fazer. E esse não saber pesa. Gera ansiedade, gera medo, gera aquela sensação de estar sozinha diante de escolhas que podem mudar tudo. Talvez você esteja aí, agora, sentindo exatamente isso, com uma decisão pendente que não parece ter resposta clara, com perguntas que não cessam, com o coração dividido entre o medo de agir e o medo de se omitir. Você ora, busca, espera, mas parece que o céu está em silêncio. E a dúvida se mistura com a dor de não enxergar o próximo passo. É nesse lugar que o clamor por direção nasce. Não como quem exige uma resposta imediata, mas como quem suplica: Senhor, me mostra. Me mostra o que eu não consigo ver. Me mostra o que está encoberto pela minha emoção, pelo meu passado, pela minha insegurança. Porque não é a quantidade de informação que você precisa, mas a luz certa no momento certo. Uma luz que não ofusca, mas revela. Uma luz que não se impõe, mas conduz. A palavra diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a imagem é tão precisa. Deus não promete iluminar todo o caminho de uma vez. Ele ilumina o suficiente para o próximo passo, para o agora. Para o que você precisa decidir hoje, viver hoje, suportar hoje. E isso basta, porque quando você anda com Deus, não é preciso ver longe, é preciso confiar que Ele já está lá, onde você ainda não chegou. Então, ore comigo, mesmo que em silêncio. Senhor, eu não quero andar nas minhas próprias ideias. Eu não quero ser guiada pelo medo, nem pelo desespero, nem pelas expectativas dos outros. Eu preciso da tua direção. Me guia, mesmo quando meus pensamentos me confundem. Me mostra, mesmo quando meus sentimentos tentam me enganar. Me protege de mim mesma, das escolhas apressadas, das palavras precipitadas, dos caminhos que parecem bons, mas não são teus. E se você sente que não está ouvindo nada, que o céu está mudo,
Lembre-se, o silêncio de Deus não é ausência. Muitas vezes é exatamente nesse silêncio que Ele prepara o ambiente para falar. E quando Ele fala, não é para aumentar sua confusão, é para trazer paz. Paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que há uma mão firme guiando a sua. Não confio nos meus próprios olhos, mas na tua luz que nunca se apaga. Que essa seja a sua oração hoje, mesmo na dúvida, mesmo sem clareza, mesmo sem sinais, porque fé não é caminhar vendo, é caminhar confiando, e você não está sozinha nesse caminho. Há dores que não têm nome, dores que se escondem entre os compromissos do dia, entre os sorrisos que precisam ser dados, entre os papéis que você assume com bravura, dores que nem sempre sangram por fora, mas latejam por dentro, cansaços antigos que você aprendeu a carregar como se fossem parte de quem você é, dores que a medicina não explica, que os conselhos não alcançam, que o tempo não resolve. São feridas emocionais que resistem aos anos, marcas de palavras ditas em momentos errados, de ausências que ninguém preencheu, de traições que calaram sua voz, feridas que não aparecem em exames, mas roubam seu ânimo de viver. Talvez você tenha aprendido a não falar sobre isso. Talvez já tenham te dito que era exagero, drama, falta de fé, e você se calou. Mas Deus não precisa que você explique. Ele não precisa que você entenda o que sente para poder te curar. Ele só precisa de um espaço, ainda que pequeno, onde o toque dele possa alcançar. E é por isso que hoje, neste momento de oração, nós suplicamos por cura. Não só cura do corpo, mas do coração, da memória, da alma. Senhor, toca onde ninguém mais consegue tocar. Toca nas dores de infância que ainda ecoam na vida adulta. Toca nos ressentimentos que o casamento deixou. Toca nas frustrações com os filhos, nos silêncios da solidão, nas noites de choro abafado. Toca onde já tentaram passar panos quentes, onde você mesma tentou esquecer, mas que ainda lateja, ainda incomoda, ainda quebra por dentro. Porque só o teu toque é capaz de fazer aquilo que nenhum remédio consegue. Só a tua presença, Senhor, é capaz de entrar nas áreas que trancamos as 7 chaves. E hoje, com o coração quebrantado, mas ainda esperançoso, nós dizemos: vem, Senhor, vem com a tua mão de cura, vem com a tua restauração silenciosa, profunda, real. E se há doenças físicas, Senhor, nós também colocamos diante de ti as dores crônicas que ninguém compreende, o diagnóstico que assusta, o tratamento que cansa, o corpo que não responde como antes, o medo de depender de outros, o desespero de não ter mais força para enfrentar. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tu vês o que está oculto. Tu és aquele que trata não só o que dói, mas o que adoece. Toca agora, Pai. Toca com amor, toca com verdade, toca com poder. Porque mesmo feridos ainda cremos, mesmo cansados ainda esperamos, mesmo não sentindo ainda sabemos, o Senhor ainda restaura, ainda transforma, ainda sara. Ele cura os de coração quebrantado. Essa palavra não é história antiga, é presente vivo, é promessa que ainda se cumpre. E hoje, essa promessa pode ser o começo da sua cura. Uma cura que talvez não mude tudo por fora, mas que começa, lenta e certa, por dentro. E isso já é milagre. Há um tipo de oração que carrega o peso do oração que não é feita por si, mas por alguém que se ama mais do que a própria vida. Uma oração que nasce no coração de uma mãe, de uma avó, de uma mulher que se ajoelha não por ela, mas por seus filhos. Não importa a idade deles, nem importa se moram longe ou perto, se ligam ou não, se ainda acreditam ou já perderam a fé. Quando uma mãe ora por um filho, o céu se inclina, porque é um clamor puro, desesperado, sincero e muitas vezes silencioso. Talvez você tenha orado por muito tempo sem ver resposta.
Talvez seu filho esteja envolvido com vícios, com amizades perigosas, com caminhos que partem seu coração. Talvez ele esteja frio, distante, indiferente. Talvez não fale mais com você. Talvez ainda more na sua casa, mas o coração dele parece estar a quilômetros. E você ora, ora com lágrimas, ora com esperança que insiste em não morrer. Ora com aquele tipo de fé que só quem ama sem medida consegue sustentar. Deus te vê e Deus ouve. Não há uma só oração que você tenha feito por esse filho que tenha sido ignorada. Não há uma lágrima que tenha caído no travesseiro que ele não tenha recolhido. Porque mesmo quando seu olhar não alcança onde ele está, a mão de Deus alcança. E onde você não pode entrar, seja pela distância física ou emocional, o Espírito Santo pode chegar com suavidade, com poder, com precisão. Então hoje oramos assim: Senhor, onde os olhos dessa mãe não alcançam, que a tua mão alcance. Vai onde ela não pode ir. Fala onde ela não consegue mais ser ouvida, quebra as correntes que prendem, ilumina as mentes que se perderam, resgata os corações que se afastaram. Tu és um Deus que salva lares, que restaura vínculos, que faz brotar reconciliação onde só havia silêncio. E nós cremos nisso, mesmo que os sinais ainda não apareçam. E por cada família representada aqui, Senhor, nós clamamos: entra nas casas agora, entra com paz onde há gritos, entra com consolo onde há luto, entra com reconciliação onde há mágoa. Que as paredes dessas casas não escondam o sofrimento, mas se tornem testemunhas de restauração. Que o amor que vem de ti vença o orgulho, cure as feridas, refaça os laços. Que os filhos voltem, que os pais se arrependam, que as mães sejam honradas, que o teu nome seja exaltado nos lares. E se houver mães ouvindo agora, cansadas, frustradas, quase desistindo, escutem isso em silêncio profundo. Deus não ignora o clamor de uma mãe. Deus vê o joelho dobrado. Deus escuta o nome sussurrado noite após noite. Deus conhece o peso que você carrega e Ele não é indiferente. Mesmo sem ver mudanças, eu oro como quem já confia no mover invisível do teu Espírito. Essa é a nossa declaração de fé. Mesmo quando o filho parece perdido, mesmo quando o coração está cansado, mesmo quando o silêncio grita, porque há um Deus que trabalha no invisível e o nome do seu filho ainda está nas mãos dele e não vai sair de lá. Às vezes, o dia começa assim, cinza, nem sempre por causa do tempo lá fora, mas pelo que se passa dentro. É como se o coração acordasse já cansado, a alma sem cor, o pensamento nublado. Não há motivo claro, mas também não há vontade, só o peso. Só o vazio, só a sensação de que algo está fora do lugar e você não sabe como arrumar. A esperança, nesses dias, parece um conceito distante, um luxo para quem ainda tem forças, um sonho guardado em uma gaveta trancada há muito tempo, mas Deus não se esquece das promessas que fez. Ainda que você tenha se esquecido, ainda que você tenha deixado de orar por elas, ainda que, em algum momento, tenha acreditado que era tarde demais, ou que não era mais para você, Deus não tem memória curta. Ele não escreve palavras ao vento. Ele guarda cada detalhe, cada lágrima, cada clamor sussurrado com fé, mesmo quando você orou sem certeza, mesmo quando duvidou logo depois. Talvez hoje você precise ouvir isso com mais do que os ouvidos. Precise ouvir com o coração, com a alma, com aquele pedaço de você que ainda se recusa a desistir completamente. O céu ainda guarda promessas que não foram esquecidas. Elas não estão perdidas. Elas não estão vencidas. Elas só estão sendo preparadas no tempo de Deus, não no seu. E esse tempo, embora pareça demorado, é preciso, é cuidadoso, é perfeito. Não temas, porque eu sou contigo. É essa a voz que ecoa sobre o seu dia, mesmo que tudo pareça desanimador.
Não temas as notícias, não temas os silêncios, não temas os atrasos, porque Deus está contigo e Ele é Deus suficiente para sustentar você enquanto a promessa não chega. Ele é Deus suficiente para regar sua fé, mesmo quando o solo parece seco. Ele é Deus suficiente para renovar em você a esperança, não com euforia, mas com firmeza, não com ilusões, mas com paz. E se hoje por acaso você sente que não tem mais esperança, peça por olhos espirituais, porque a fé não precisa de provas. Ela precisa de presença. E Deus está presente, mesmo no silêncio, mesmo na ausência de respostas, mesmo quando você diz, eu não aguento mais. Ele está. E se Ele está, ainda há possibilidade. Ainda há futuro. Ainda há céu sobre você. Aquieto meu coração, porque sei que tu ainda tens algo para hoje. Que essa seja a sua declaração nesta manhã. Não com pressa, não com desespero, mas com aquela esperança que renasce devagar, como a luz que atravessa uma janela. Quase imperceptível no início, mas suficiente para lembrar, você não foi esquecida, as promessas ainda estão vivas e o dia pode ter começado cinza, mas Deus ainda escreve histórias com cores que os olhos não veem. Há silêncios que não são apenas ausência de som, são ausências de resposta, ausências de presença, ausências de certeza. E é nesses silêncios que muitos corações desistem, não porque não acreditam mais em Deus, mas porque já não sabem se são ouvidos. Já não sabem se ainda estão no caminho certo. Já não sabem se aguentam mais esperar. E o que mais falta, nesse instante, não é uma solução, é paz. Porque há um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico. Um tipo de angústia que não desaparece com distrações. Há momentos em que você pode até estar deitada, com os olhos fechados, mas por dentro tudo grita, o corpo tensiona, o peito aperta, a mente acelera. E no meio desse desgaste invisível, você se vê pedindo o que talvez nem saiba como explicar. Uma paz que pare tudo, que silencie por dentro, que acalme sem exigir respostas. Jesus sabia disso. Por isso ele não prometeu uma vida sem aflições. Ele prometeu paz, uma paz diferente. Não aquela que o mundo dá, frágil e passageira, baseada em circunstâncias externas. Mas uma paz que nasce no meio do caos, que se impõe mesmo diante das incertezas, que se instala como presença viva, mesmo quando nada se resolve. É essa paz que nos sustenta. Talvez você esteja passando por um desses momentos. Insônia, ansiedade matinal. Acordar com os ombros pesados, como se carregasse um mundo invisível sobre si. Talvez sua mente esteja exausta de pensar em tudo o que precisa resolver, tudo o que pode acontecer, tudo o que já deu errado. E talvez ninguém perceba. Você sorri, você continua, mas dentro algo grita por paz. Essa oração é por isso, não por uma paz comum, mas por aquela que excede todo entendimento, aquela que não precisa explicar, apenas envolve, aquela que não precisa mudar tudo, apenas te fazer respirar de novo, aquela que não vem com euforia, mas com alívio, como quem pousa devagar sobre um campo devastado, como quem acaricia uma ferida sem abrir de novo. Senhor, minha paz não depende das circunstâncias, mas de quem habita comigo nesta manhã. Essa é a verdade que carregamos agora, mesmo com tudo por fazer, mesmo com tudo por resolver, mesmo com tudo ainda tão confuso. Há um Deus que está presente e a presença dele carrega paz. Talvez ela venha sutilmente, como um pensamento bom entre tantos ruins, como um suspiro que alivia, como um versículo que salta à mente, como um silêncio que de repente não assusta mais. Essa paz não é ausência de luta, é a certeza de que você não está sozinha nela. É a consciência de que Deus não apenas vê, Ele sustenta, Ele segura, Ele permanece. E se tudo o que você puder fazer hoje for apenas respirar e dizer, Senhor, fica comigo, isso basta. Porque onde Ele está, a paz permanece.
ainda que o mundo inteiro desabe, ainda que o coração esteja em pedaços, ainda que o silêncio continue. Deus é paz, e quando Ele habita, nada precisa gritar, tudo pode repousar. Há um sentimento que, quando se instala, é difícil arrancar. Não é o medo, é a sensação de esquecimento. A sensação de que Deus se esqueceu, de que, em meio a tantos pedidos, Ele não ouviu o seu, de que, enquanto outros recebem respostas, você permanece esperando, olhando para o mesmo céu, fazendo as mesmas orações e ouvindo o mesmo silêncio. É um tipo de vazio que machuca. Não é raiva. É uma saudade de algo que você nunca teve, mas sempre esperou. Uma presença mais visível, uma resposta mais direta, uma mão mais perceptível no meio do dia. E quando você olha ao redor e vê outras vidas caminhando, você se pergunta, será que ainda há algo reservado para mim? Será que o céu ainda escreve alguma história com o meu nome? E então vem a palavra. Não como alarde, não como ruído, mas como um sussurro calmo, firme, inegociável. Você não está esquecida. Deus conhece o seu nome, conhece seus caminhos, conhece as orações que você não consegue mais formular em palavras, conhece o que te acalma e o que te tira o sono. Conhece as desistências que ninguém viu, as tentativas que ninguém reconheceu. E mesmo conhecendo tudo, Ele ainda tem planos para você, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Não são planos improvisados, não são promessas genéricas, são planos de paz, de esperança, de futuro. São planos que não se baseiam no que você sente agora, mas no que Ele já viu lá na frente. E hoje, esse plano não começa com grandes acontecimentos. Ele começa com fé, com um passo de confiança, com um coração que, mesmo ferido, ainda se coloca diante dele dizendo, eu escolho esperar. Essa declaração é para você que acordou sem vontade, para você que se comparou com os outros, para você que carregou a culpa de não ser mais como antes, para você que se olhou no espelho e não reconheceu mais quem era, para você que está se perguntando se Deus ainda lembra, Ele vê, Ele cuida. Mesmo sem entender os teus caminhos, escolho esperar com os olhos da fé, porque a fé não precisa ver para crer, a fé não precisa entender para confiar. A fé só precisa lembrar quem é o autor da história. E Deus não começou a escrever sua vida para abandoná-la no meio. O que parece um ponto final pode ser apenas uma pausa. O que parece fim pode ser apenas preparação. O que hoje parece silêncio pode ser, na verdade, gestação de algo novo. E se hoje você acordou com esse vazio, com esse incômodo silencioso que não tem nome, receba esta verdade como um abraço espiritual. Você não foi esquecida. O céu ainda escreve. O céu ainda fala. E mesmo que sua vida esteja no capítulo mais difícil, Deus continua sendo o autor que transforma lágrimas em revelação, cansaço em renovo, deserto em promessa. Hoje, o céu já escreveu. Você não está esquecida. E essa palavra não é uma ilusão, é uma semente que ao tempo certo florescerá. Porque tudo o que Deus escreve, Ele cumpre. E tudo o que Ele começa, Ele termina. Em amor, em cuidado, em fidelidade. Há algo profundamente sagrado em saber que não se está só. Que mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem tocar, há outros corações que também estão orando, também estão esperando, também estão chorando e ainda assim crendo. E essa comunhão invisível, silenciosa, mas viva, é o que sustenta muitas vidas que já pensaram em desistir. Quando nos unimos, mesmo que à distância, algo muda. O peso não desaparece, mas se torna suportável. A dor não some, mas encontra consolo. E a solidão perde força. Você não está orando sozinha. Esta é uma oração compartilhada. Ela carrega os nomes não ditos, os pedidos não revelados, as histórias que só Deus conhece. E é por isso que ela tem poder. Não por causa de quem ora, mas por causa de quem escuta.
O Senhor, que conhece os corações, que pesa os pensamentos, que interpreta até os silêncios, Ele está aqui. E onde Ele está, há consolo, há esperança, há recomeço. Senhor, não oramos por mérito, mas por misericórdia. Porque sabemos que não somos dignos por nós mesmos, mas porque Tu és bom. Tua bondade nos alcança mesmo quando não merecemos. Tua fidelidade nos envolve mesmo quando falhamos. Tua graça nos cobre mesmo quando tudo em nós parece frágil. E é nessa misericórdia que confiamos agora. Confiamos que Tu já estás agindo onde não vemos, que já estás curando o que ainda dói, restaurando o que parecia perdido, sustentando o que estava à beira de cair. E mesmo que não haja sinais imediatos, mesmo que o mundo continue barulhento, dentro de nós algo já começou a mudar, porque Tua presença fez morada, porque Tua voz, mesmo silenciosa, nos tocou. Que essa manhã marque o começo de algo novo, ainda que silencioso, dentro de você. Não algo estrondoso, não algo visível, mas algo profundo. Uma paz que antes não havia, uma força que antes parecia impossível, uma esperança que renasce devagar, mas com raízes firmes. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Não para os perfeitos, não para os que têm todas as respostas, mas para os que continuam buscando, mesmo em meio à dor, para os que acordam e, ainda que com lágrimas, escolhem dizer: hoje, de novo, eu espero em Ti. Você faz parte desse clamor. Você pertence a essa família de fé que se sustenta no invisível, mas se fortalece no eterno. E enquanto houver oração, haverá esperança. Enquanto houver fé, haverá caminhos. Enquanto houver Deus, haverá recomeços. Amém.